Senhor amado, o inimigo não tem nos tocado, Senhor amado, porque a proteção do Senhor está sobre nós, Senhor amado, e é motivo de grande alegria, Senhor amado, nós reconhecermos, Senhor amado, essa proteção que vem, Senhor amado, do alto sobre nós, Senhor amado, mesmo, Senhor amado, que nós decidimos não servir ao Senhor, mas o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado, porque o Teu amor todos os dias tem nos alcançado, Pai, e nós queremos pedir ao Senhor, Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem movido, Senhor amado, sobre as nossas vidas, hoje, Senhor amado, nessa noite, Senhor, nós não queremos pedir nada ao Senhor, nós só queremos agradecer ao Senhor, nós só queremos louvar ao Senhor na beleza da Tua santidade, nós só queremos enaltecer o Teu nome, porque o Teu nome é santo. Ah, Senhor amado, nós reconhecemos a Tua fidelidade sobre as nossas vidas, Senhor amado. Obrigado por estar, Senhor amado, sempre em prontidão, Senhor amado, atender o nosso clamor, Espírito Santo de Deus. Obrigada, Senhor amado. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor, Senhor amado, tão imensurável, Senhor amado. Mesmo que se nós, Senhor amado, passássemos dias, passássemos anos, Senhor amado, agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito, tudo aquilo que o Senhor tem operado, Senhor amado, nós não iríamos conseguir, Senhor amado, agradecer ao Senhor por tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem liberado sobre nós, Senhor. Nós pedimos ao Senhor, desfrutar no céu sobre as nossas vidas nessa noite, Senhor, que nós possamos, Senhor amado, te adorar em verdade e em espírito, que nós possamos ofertar o nosso culto racional diante do Senhor essa noite, Senhor amado, que nós não venhamos nos importar, Senhor amado, com as situações, com os desafios que nós deixamos lá fora, mas nós queremos te adorar, Senhor amado, não pelo aquilo que o Senhor tem nos a oferecer, nós queremos te adorar pelo aquilo que Tu és. O Senhor é o nosso supremo pastor, o Senhor é o guarda de Israel, o Senhor é o amado da nossa alma, o Senhor é o desejado entre as nações, o Senhor é o príncipe da paz, Senhor amado, o Senhor é o Deus conosco, o Seu grande eu sou, o Senhor é aquele, Senhor amado, que governa sem pedir direção, porque o controle está sobre o Senhor, o governo do Senhor está sobre nós essa noite, Espírito Santo. Fique à vontade, Deus, fique à vontade no nosso meio, Senhor amado. Nós estamos disponíveis, Senhor amado, nós estamos disponíveis, Senhor amado, ao Teu agir, Senhor amado. Nós estamos disponíveis, Senhor amado, à operação do Teu Espírito neste lugar, Senhor amado. Os nossos corações estão contritos, os nossos corações estão aquebrantados, rendidos diante do Senhor. Nós pedimos ao Senhor, fique à vontade, Senhor amado, fique à vontade, Senhor amado, no nosso meio. Nós rendemos graças, nós rendemos adoração àquele que é digno, àquele que é majestoso, àquele que é glorioso, Senhor amado. Tu és fiel, Jesus, Tu és fiel, Senhor amado, Tu és fiel, Jesus. Sim, Deus, nesse mesmo Espírito, Senhor, estamos todos reunidos neste lugar, Pai. Somente, Deus, para engrandecer o Teu santo nome e agradecer a Tua santa presença, as oportunidades, Senhor, de vida que o Senhor nos entregou. Mais uma vez, Senhor, estamos aqui na Tua casa para adorar o Teu santo nome, Deus. Pai, nós pedimos que Teu Espírito venha governar este lugar mais uma vez. Libera, Senhor, do alto as coisas do Teu reino nesse ambiente, ó Deus, para que nós venhamos provar mais uma vez a Tua glória, que nós venhamos tocar o Teu coração com nossa canção, com nossa entrega, que nós venhamos mais uma vez tocar os céus, ó Pai, através da adoração da Tua igreja, que venha ser santificada os nossos louvores, que venha ser santificado o Teu altar. Usa os Teus
mais uma vez, Senhor, que eles sejam usados a liberar a canção santa, a qual o Senhor deseja encontrar nesse ambiente, ó Deus. Ah, Pai, que nesse ambiente não venha pousar a distração entre os louvores, que o Senhor possa operar entre os louvores, que o Senhor possa operar dentro de cada coração que aqui está neste lugar, aqueles que necessitam ser tocado pelo Senhor, que o Senhor possa encontrar a liberdade de ministrar na alma dos teus filhos mais uma vez, Senhor. Ah, Espírito de Deus, se o Senhor quiser curar mais uma vez nesse ambiente, cura. Se o Senhor quiser libertar mais uma vez nesse lugar, liberta. Ah, Deus, se o Senhor quiser trazer restauração neste lugar mais uma vez, restaura, Senhor, porque essa casa é tua, o nosso coração é teu, as nossas vidas estão diante do Senhor, para que somente a tua vontade venha a ser cumprida. Se o Senhor quiser batizar o teu povo, batiza. Ah, Deus, se o Senhor quiser libertar mais uma vez, liberta a nossa alma. Senhor, nos faz nos entregar mais uma vez. Senhor, faz mais uma vez neste lugar, Senhor. Nós confiamos, Senhor, no teu doce Espírito. Nós confiamos, Senhor, no teu governo. Nós confiamos, Senhor, naquilo que o Senhor já liberou, Pai. Mesmo que os nossos olhos não viram, mas nós cremos, Senhor, que no reino espiritual o Senhor já está movendo, ó Deus. Ah, Senhor. Ah, Senhor, encontra nossos corações rendidos diante do Senhor neste lugar. Encontra o nosso entendimento mais uma vez, Senhor, para que o Senhor possa ministrar ao nosso coração e o nosso coração ministrar ao teu, Senhor. Em nome de Jesus, nos torna um povo sensíveis para, Senhor, entender e compreender aquilo que o Senhor deseja encontrar neste lugar, Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te rendemos glória, glória. Te adoramos, Deus. Te adoramos, Deus. Oh, rabaceria, darabacheca, darabaia, rabacê. Te adoramos, Senhor. Tua presença é real, Senhor. Tua presença é real, Senhor. Te adoramos, Senhor. Tu és santo. Tu és santo. Aleluia. Muitos te louvam com os lábios e os corações divididos, perdidos dentro da casa do Pai, já não se lembram que o céu é real, tão ocupados com coisas banais. Abre os nossos olhos espirituais, porque pararam de falar do céu. Acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração, em santificação. Não querem mais pegar, porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz a
nós estamos falando sobre o livro de Neemias. E hoje nós lemos o capítulo 8. E quando chegou no versículo 6, 8, o pastor liberou uma palavra sobre as nossas vidas enquanto ele nos ensinava. E eu passei o dia inteiro meditando nessa palavra. Porque chega um momento em que eles pegam o livro da lei de volta e eles vão reaprender a cultuar ao Senhor. E enquanto eles estão participando daquele momento, as pessoas elas são tomadas por um sentimento, talvez de alegria por ter tomado o lugar da palavra, talvez de tristeza por saber que saíram do lugar. E aí o líder Neemias, o sacerdote e os levitas falam para eles assim, que não é o tempo de chorar, que é chegado o dia do Senhor. E aí o pastor falou uma coisa pra gente e ficou o dia inteiro isso no meu coração. O pastor falou, acabou o tempo do exílio. E eu quero liberar essa palavra sobre vocês essa noite. Acabou o tempo do exílio. Ei, filhos, acabou o tempo de chorar. É chegado o dia do Senhor, é chegado o tempo de se alegrar. E como nós começamos a cantar, existem homens que confiam em carros, que confiam nos cavalos, mas nós confiamos no Deus da nossa salvação. Nós confiamos no Senhor. E eu creio que o Senhor vai levantar aqui homens e mulheres que não se importam com dinheiro, que não se importam com fama, que não se importam com cargos, mas que entendem que o que é mais importante e aquilo que nós devemos colocar a nossa confiança é no nosso Senhor. É no nosso Deus, porque Ele é o Deus de todas as coisas. Ei, irmãos, o dinheiro Ele vai passar, a glória eterna não passa. A confiança nos homens, ela se desgasta, os homens traem. O nosso Deus, Ele é fiel até o fim. Os homens mentem, os homens enganam, mas o nosso Deus não mente porque Ele não pode negar a si mesmo. Então que o Senhor possa levantar aqui essa noite no nosso meio homens e mulheres que vão confiar nele, que vão confiar de todo o coração para abrir mão de tudo nessa terra. Uma geração que não confia no dinheiro, não confia nas coisas, não confia nos homens, mas confia no Deus da sua salvação, que sabe que pode vir o mar, pode vir tempestade, pode vir o que for, o nosso Deus permanece sendo fiel até o fim. Acabou o tempo do exílio. É chegada a hora de se levantar. Então que se levantem os pastores, os líderes, os diáconos, os ministros de adoração. Que se levantem os atalaias. Que se levantem aqueles que vão proclamar o amor do Senhor. Está na hora de se levantarem profetas do Senhor. Ei, o Senhor te chama. Levanta desse lugar. Acabou o tempo do exílio. Onde estão aqueles que vão proclamar o nome do Senhor, até que essa terra seja santificada, até que os filhos voltem. Se levantem, atalaias do Senhor. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo. Levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro
fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele vai te ver. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão se afogar. Faça como Israel que o mar atravessou. E no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado, quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenhas medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele vai te ver. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão se afogar. Faça como Israel que o mar atravessou. E no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado cantou. Do outro lado Glória a Deus. Assim como nós acabamos de cantar, né, nós servimos um Deus que pode fazer todas as coisas. E se esse Deus ele é um Deus que pode fazer todas as coisas, isso significa que assim como foi cantado aqui nas duas canções, a nossa esperança e expectativa precisa estar nele. Então, ainda que nós conquistemos grandes coisas aqui nessa terra, a gente precisa ter a convicção de que só há uma coisa que satisfaz a nossa alma, e é a presença dele. E a pergunta para a nossa alma é essa nessa noite: quando os recursos faltarem, quando a tempestade vir, quando nós tivermos que atravessar o mar, como nós cantamos, e talvez em algum momento isso não acontecer, como nós estaremos diante dele? Será que a presença dele para nós é o suficiente? Se até o momento talvez nós temos essa dúvida, o Senhor nessa noite ele quer se revelar a nós, dizendo para nós que ele é o suficiente, que ele é o tudo que nós precisamos. E quando nós nos achegamos a ele com temor, a gente descobre que só o que nós precisávamos era o Senhor. E é esse coração que o Senhor deseja de nós nessa noite. Mesmo não merecendo, Ele está disposto a nos dar tudo o que nós precisamos. Me achego a Ti com temor, pois sei que não mereço estar aqui, pois só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz.
tua glória, só uma coisa me satisfaz. Neste lugar onde os anjos escondem o rosto de ti, neste lugar eu preciso, eu quero estar, pois só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. Te dou os meus ombros, por onde eu passar, manifestar. Diga isso, diga. E eu te dou os meus ombros pra carregar a tua glória, por onde eu passar, manifestar a tua glória, Deus. E eu te dou os meus ombros pra carregar a tua glória, por onde eu passar, manifestar a tua glória. E o que eu desejo, e o que eu preciso, e o que eu procuro, a tua glória, a tua glória. E o que eu desejo, e o que eu preciso, e o que eu procuro, a tua glória, a tua glória. E o que eu desejo, a tua glória, a tua glória, a tua glória. Será que você pode erguer as suas mãos e dizer isso ao seu Deus? É o que desejamos, Senhor, a tua
sua mão o seu dízimo, a sua oferta de amor, para que juntos possamos entregar ao Senhor, amém? Senhor, nós te louvamos e te engrandecemos. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor como dizimistas e ofertantes fiéis do teu reino, Jesus. Senhor, nós entregamos ao Senhor de todo o nosso coração toda a semente que o Senhor tem liberado sobre nós. Nós pedimos a sua ajuda, Senhor amado, porque nós sabemos que tudo que nós temos vem do Senhor. Então, mesmo que nós entreguemos os nossos 10% com gratidão e fidelidade ao Senhor, nós pedimos ao Senhor, nos dê sabedoria para conduzir os 90% debaixo da tua vontade. Porque ainda que nós entreguemos ao Senhor 10%, 90% continua sendo seu, porque o Senhor é dono de tudo que nós temos. Por isso nos ensina, Senhor, que a tua palavra se cumpra sobre a minha vida, a vida dos meus irmãos, porque a tua palavra diz que aonde o justo coloca as tuas mãos há prosperidade. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, igreja. Que nessa noite mais uma vez o Senhor possa falar aos nossos corações. Porque tudo é para Ele. A glória é dEle, o louvor é dEle. Tudo que pensamos, tudo que sentimos, tudo é para Ele, né? E eu queria pedir para que você abrisse a sua Bíblia no livro de Colossenses. Colossenses, capítulo 1, versículo 27. Quem achou, glorifica. Se tem alguém que não achou, pede ajuda aí que o irmão do lado te ajuda a encontrar esse endereço, amém? Diz assim, Colossenses capítulo 1, versículo 27. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Aleluia, eu vou ler de novo. É um dos versículos que eu mais gosto das Escrituras. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios, entre nós, a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Aleluias, glória a Deus. Fala para essa pessoa linda que está do seu lado, Cristo em você é a esperança da glória. Aleluia, glória a Deus. Pode se assentar aplaudindo Ele. Aplauda Ele, glorifica Ele. Glória a Deus. Sabe por que nós precisamos glorificar? Porque o texto vai dizer que Ele quis dar a conhecer esse mistério que é Cristo em mim e em você, a esperança da glória. Aleluias. E para nós entendermos esse contexto, hoje nós vamos dar uma passeada nas Escrituras, amém? Então, se você tiver dificuldade de encontrar os textos, pede ajuda aí para o seu irmão. Vamos lá para o livro de Efésios. Depois a gente volta para Colossenses. Efésios capítulo 1 também. Efésios capítulo 1. Irmãos, todas as vezes que eu tenho uma oportunidade de trazer a palavra de Deus, eu me lembro do que Paulo diz. E Paulo diz, ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. E quando Paulo fala isso, ele fala com sentimento, com sentimento de entrega, porque ele entende que tudo o que Cristo fez por ele não é nada comparado à disponibilidade dele de pregar o Evangelho ou sofrer por conta do Evangelho. Então, todas as vezes que o Senhor traz uma palavra ao meu coração e ministra ao meu coração e traz esse sentimento para que eu pregue à igreja, eu entendo que é esse sentimento que eu tenho como de Paulo. Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. E por que ai de mim? Porque Ele decidiu me escolher para se revelar em mim. Porque a Bíblia disse, como nós lemos, que Cristo em nós é a esperança da glória. Então, se Ele me escolheu e te escolheu para ser revelado, a
gente pode falar como Paulo: ai de mim, se eu não pregar o teu evangelho. Amém? Efésios capítulo 1, a partir do versículo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. As bênçãos espirituais em Cristo é o título que vem antes do versículo 3, e diz assim o versículo 3: Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Eu vou enfatizar algumas palavras aqui para a gente entender que Deus está falando com nós, amém? Então o texto vai dizer no versículo 4: porque Deus nos escolheu nele. Fala aí para essa pessoa que está do seu lado: Deus te escolheu nele. Deus nos escolheu nele. Versículo 4: antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor de sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Versículo 7: nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade. Assim como nós lemos em Colossenses, ele vem revelando o mistério da sua vontade, que de acordo com o seu bom propósito ele estabeleceu em Cristo. Isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas. Preste atenção nisso. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas. Sabe o que isso significa, irmão? Significa que ele convergeu nele todas as coisas espirituais e terrenas. É por isso que a Bíblia vai dizer que tudo é para louvor da glória do Senhor, amém? Na dispensação da plenitude dos tempos, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Aleluias! Hoje eu quero falar exatamente sobre isso, que Cristo em mim e você é a esperança da glória. E talvez nós já nos convertemos, nós conhecemos o Senhor, mas ainda a gente não entendeu a importância que nós temos nele, a importância que nós temos para o Senhor, e por isso nós ficamos procrastinando, por isso nós temos medo, por isso nós deixamos de fazer a vontade de Deus, porque nós até nos convertemos, a gente até gosta de vir à igreja, né? Para aqueles que não se converteram, até gostam de vir à igreja, mas ainda não entendeu o propósito que Deus tem para si. E nessa noite eu quero falar exatamente sobre isso, sobre o propósito de Deus sobre as nossas vidas. Então aqui no livro de Efésios vai dizer que essa foi a escolha de Deus. Você foi a escolha de Deus. Diga para essa pessoa que está do seu lado: você, olha aí bem no olho dela, hoje você vai pregar comigo. Você foi a escolha de Deus. E sabe por que eu estou pedindo para você pregar comigo? Porque você está aí do lado dessa pessoa e você vai sentir a palavra e você vai transferir aquilo que você está sentindo para essa pessoa que está do lado. Então, com convicção, você vai dizer para essa pessoa que ela foi escolhida porque Deus quis. Amém? Glória a Deus. Então, essa foi a escolha de Deus ao nosso respeito. E aí, o que Ele faz? Ele nos escolhe. E aí, como nós lemos aqui, Ele nos abençoa. Ele nos faz santo. Ele nos faz irrepreensíveis. Ele nos adota para louvor da sua glória. Ele nos redime do pecado.
Ele nos dá uma herança, Ele entrega para nós um propósito, Ele sela a gente com o Espírito Santo e nos dá um propósito de vida. E sabe o que é mais impressionante nisso? Que tudo isso foi de graça. Eu e você nem merecia, mas Ele decidiu me escolher e te escolher. E eu amo essa passagem, o livro de Efésios, Colossenses, fugiu a palavra, né? Como Paulo retrata isso, como Deus usa Paulo para declarar a nós que foi Ele que nos escolheu. E sabe o que acontece? Eu me enganei muitas vezes na minha vida, nas minhas escolhas. Na minha vida eu tomei decisões erradas e fiz escolhas erradas, mas Deus não se engana. Nós fizemos coisas erradas, escolhemos errado, tomamos atitudes erradas, mas Deus não se engana. Então eu posso até duvidar da minha escolha, mas eu não posso duvidar da escolha de Deus, porque Ele não mente, Ele não se arrepende. Amém? Então eu quero que você saia daqui nessa noite entendendo que você é escolhido, que você é escolhida, amém? Glória a Deus. Então a gente vai voltar lá para Colossenses, capítulo 1 novamente, porque aqui Paulo continua falando dessa importância. Aí a gente vai ler o capítulo 1 e o versículo a partir do 24. Colossenses, capítulo 1, 24. Você achou aí? Glória a Deus. Tem povo de Deus aqui? Então reage, porque é Ele que está aqui falando, amém? Aleluias. Glória a Deus. Versículo 24 diz assim, Colossenses 1, 24. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês. É Paulo dizendo à igreja de Colossos, que está em Colossos. Agora me alegro em meus sofrimentos por todos vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A Ele quis dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Aleluias. Então nós vemos que o Senhor decidiu nos escolher. Nós entendemos que o Senhor nos abençoou com tudo aquilo que nós já lemos aqui no livro de Efésios. Ele não só nos adota, mas nos dá herança, nos dá propósito, nos sela com o Espírito, nos redime. Então o Senhor entrega tudo isso para nós para um propósito. E aqui no livro de Colossenses, Paulo escreve à igreja dizendo qual é esse propósito. E ele diz: o propósito pela qual Deus os escolheu, igreja, é porque Cristo sendo revelado em vocês é esperança para outros. E aí ele continua dizendo: por que Cristo em você é a esperança da glória? Porque Ele apresentou para você esse mistério que estava oculto de gerações. Aqueles que ouviram e obedeceram, aqueles que o profeta foi lá e declarou uma palavra, eles obedeceram, eles entenderam quem era Deus. Mas quando o véu se rasga, Cristo é revelado, trazendo para nós um novo e vivo caminho. E quando Cristo é revelado, agora acontece que não é só o sacerdote que recebe o Espírito para liberar a palavra. Agora todos nós como sacerdotes temos esse acesso. E agora que foi me atribuído isso, agora que esse lugar foi me dado, e agora que eu tenho acesso, eu fui escolhida para proclamar aquilo que eu conheci. E aí Paulo está dizendo: nós fomos chamados,
Cristo em nós é a esperança da glória, por quê? Porque nós proclamamos e advertimos e ensinamos os outros. E nós ensinamos os outros fazendo o quê? Apresentando o Cristo. Apresentando o Cristo que transformou a minha história. Apresentando o Cristo que virou o meu cativeiro. Apresentando o Cristo que restaurou o meu casamento. Apresentando o Cristo que me curou das enfermidades. Apresentando o Cristo. E aí Paulo está dizendo, e para isso eu me esforço. Irmãos, nós sabemos que, assim como nós lemos em Efésios, ele convergiu todas as coisas, no céu e na terra. Então as coisas que nós fazemos aqui na terra também é espiritual. Só que a gente muitas vezes faz uma divisão sobre isso. E aí quando eu recebo uma oportunidade terrena, também é Cristo abrindo portas. E qual é o propósito de Cristo? Me abençoar e abrir para mim algo terreno, para que Ele seja glorificado. Existe uma motivação para isso. E às vezes nós não conseguimos viver isso porque ainda nós não entendemos. Mas eu creio que nessa noite o Espírito há de trazer clareza ao nosso espírito, ao nosso coração, para que nós não saiamos mais deste lugar com dúvida de quem nós somos nele. E aí Paulo está dizendo, porque eu estou lutando conforme a força que atua poderosamente em mim. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu fui escolhido, eu fui redimido, eu fui santificado. Uma responsabilidade foi me dada de proclamar, de advertir, de ensinar. Mas essa responsabilidade, ela não é efetuada na minha força. Ela é efetuada na força que atua em mim. E essa força vem de Cristo. E eu gostaria que você entendesse esse contexto. Por que Paulo está dizendo que Cristo em nós é a esperança da glória? Porque essa força que está em nós não vem da nossa humanidade, ela vem de Cristo. E de Cristo na onde? Cristo em nós. Porque Cristo em nós, Ele pode ser revelado. E esse é o propósito do céu para mim e para a tua vida. E nós devemos nos alegrar nisso. É por isso que Paulo inicia aqui, como eu li o 24, dizendo, eu me alegro no sofrimento. Porque o sofrimento está edificando o corpo que é a igreja de Cristo. Ele está dizendo, por que eu me alegro no sofrimento? Porque eu entendi que Cristo em mim é a esperança da glória. Então não é a Pamela na igreja, é Cristo na igreja através da Pamela. Não é o Riquelme fazendo algo dentro do corpo, é Cristo dando capacitação para o Riquelme, dando poder para ele efetuar aquilo que ele foi chamado a fazer. Então a gente entende que o dom vem de Deus, que a capacitação vem de Deus. A gente entende que naturalmente Ele colocou coisas possíveis para nós fazer. Mas nas possíveis Ele se revela. Porque a gente entende que o homem na sua naturalidade não conseguiria. E Cristo deseja ser revelado através de mim e de você. Deus nos confia o mistério do Evangelho que estava oculto, para que nós dessemos a conhecer a todos. Para que nós levemos a conhecer a todos que Cristo é a esperança que todos precisam. Que não há esperança maior do que Cristo. E dentro disso a gente mostra ao outro o Cristo perfeito. Por quê? Porque quando eu olho para o meu irmão, eu vejo a imperfeição dele. Mas quando eu olho para o que Cristo está fazendo na vida dele, eu consigo enxergar o Cristo perfeito. É quando eu olho para alguém que foi ignorante a vida toda e começo a ver Deus trabalhando, Deus derramando poder, Deus derramando mansidão, Deus derramando sabedoria. Não tem como você olhar para uma pessoa que foi ignorante a vida toda, que está sendo transformada por Cristo e não ver Cristo. Então quando eu olho para o meu irmão sendo transformado, ainda que eu veja o defeito, a debilidade, a dificuldade dele, eu vejo a revelação do Cristo. E foi para esse lugar que Deus nos chamou. Não é para que eu fique apenas reparando na debilidade, na dificuldade do meu irmão, não. É para que eu veja Cristo. E eu vejo Cristo no meu irmão perfeito? Não, eu vejo Cristo trabalhando no meu irmão que é imperfeito.
acredito que você conhece muitas pessoas que você outrora diria: meu Deus, olha como essa pessoa era. E olha o que Deus fez nessa pessoa. E você continua convivendo com as pessoas e você vai vendo: meu Deus, olha o que Cristo fez. E também a gente vê o que Ele não fez. A gente vê o que nós não deixamos Ele fazer. Mas a gente consegue ver a revelação desse Cristo dentro da igreja. Nós conseguimos ver a revelação desse Cristo através da vida das pessoas. Por quê? Porque de repente eu esperava uma reação do Riquelme. Mas quando eu estou naquela situação com ele, ele tem uma revelação diferente, uma reação diferente. E a reação diferente que ele tem, ele mostra para mim que o Cristo crucificado levou ele para crucificar a carne dele. E que agora ele decidiu não viver mais para ele, mas agora ele quer viver para Cristo Jesus. Então a postura que outrora ele tinha, que eu já esperava dele, quando eu tenho esse encontro com ele novamente, eu me surpreendo. E aí o Cristo é revelado. E esse é o plano de Deus para as nossas vidas, irmãos. Deus me escolheu e te escolheu e nos deu essa responsabilidade. E a gente precisa só estar disponível. Vai comigo no livro de Efésios, volta só um pouquinho. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 10. Diz assim a palavra do Eterno: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Irmãos, isso é muito forte, porque somos criação de Deus. Ele nos criou e nós somos uma criação realizada em Cristo. Nós antes éramos criatura. Quando Ele nos adota, lá como nós lemos em Efésios, nós nos tornamos filhos. E nós nos tornamos filhos por quê? Porque a gente crê. E como a palavra vai dizer, aquele que crê, Ele deu o poder de se tornar filho. E quando nós entramos neste lugar, nós enxergamos a obra realizada em nós. Realizada em Cristo Jesus. Para que é realizada em Cristo? Para nos capacitar a fazer as boas obras. Porque sem Cristo nós não somos bons. Sem Cristo nós não somos nada. Mas em Cristo nós somos uma obra realizada, boa e pronta. E sabe o que acontece? Isso significa que Deus está trabalhando em nós. Deus está trabalhando em nós, irmãos, agora, neste momento. E Deus está trabalhando em nós porque há um propósito através de nós. Há um propósito eterno para mim e para você. E não é só levar a igreja para a glória, para morar com Ele. Mas não, é nos transformar à imagem do Rei. É ter que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É para que revelemos esse homem perfeito. É para que Ele manifeste do teu poder e da tua glória. E para que em tudo, quer nas coisas cotidianas, quer nas coisas espirituais, Ele seja glorificado. Então, porque Cristo em nós não traz glória para nós mesmos. Cristo em nós traz glória para o outro. Você consegue entender isso? Volta um pouquinho, vamos lá em Romanos. A gente vai ler alguns versículos hoje, para você ver que Paulo em suas cartas, ele traz essa revelação. Romanos capítulo 8. Volta um pouquinho aí. Romanos capítulo 8.
Romanos capítulo 8, versículo 29. Você achou aí? Diz assim o versículo 29: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Presta atenção, Ele me chamou e te chamou para ser como filho, para ser a imagem do Filho. Para quê? Para que Ele seja glorificado. E para que Ele seja glorificado, Ele também glorifica nós. Consegue entender isso? Vamos lá para 2 Coríntios. Vai um pouquinho para frente, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios. Coríntios. Achou aí? Glória a Deus. E diz assim: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Não falei? Desculpa. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Achou aí? Vamos ler novamente? Diz assim a palavra de Deus: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Irmãos, a nossa conversão não é o fim da obra, é o início. Às vezes a gente fica satisfeito porque fomos salvos, porque fomos justificados e porque fomos redimidos, mas isso é só o começo do propósito de Deus para nós. Quando a gente vem a Ele, quando a gente se converte, isso é só o começo de uma vida gloriosa. A nossa conversão não é o fim, ela é a obra do Senhor se iniciando em nós. O que começou na conversão continua na santificação e é consumado na glorificação. É um processo. E dentro desse processo, quando chegar o dia, Ele vai nos dar um corpo glorificado. Quando chegar o dia de nós estarmos com Ele. Então a gente entende que a gente não é salvo pela obra. Não somos salvos pelo que fazemos. Nós somos salvos por Ele, nós somos justificados diante da nossa fé. Só que tem algo que a gente não entende, é por isso que a gente só se satisfaz com a conversão. Eu ser salvo é o suficiente, a minha casa ser salva é o suficiente. Eu vir aos cultos, eu levantar as minhas mãos e adorar, isso para mim é o suficiente. Não, irmãos, a palavra diz que não é o suficiente. Presta atenção no que nós falamos no começo. Cristo em nós é a esperança da glória. Pergunta para esse irmão que está do seu lado: como ele está sendo revelado em você? Porque se Cristo em mim é a esperança da glória, as pessoas precisam ver Cristo em mim. E como que elas veem Cristo em mim e em você? As Escrituras vai dizer: nós não somos salvos pelas obras, mas para as boas obras, como a gente leu. O que isso significa? Isso significa que ser justificado pela fé, o fato de sermos justificados pela fé, não é algo que nos traz algo sozinho. Ser justificado pela fé é um caminho que nos leva para este lugar de propósito. E por que eu sei disso? Porque a Escritura, ela faz isso, ela me revela que a minha fé produz salvação. Então a minha fé, ela me salva. Então eu entendo que não é a obra que eu faço, não é a causa, que é a fé.
Eu entendo que a minha obra não me leva para o céu, mas eu também entendo que eu preciso levar a minha obra para o céu. E talvez você vai dizer, como assim, pastora? Eu tenho certeza que eu fui justificado pela fé e não pelo que eu faço, não pelas obras. Só que a Escritura vai dizer que eu fui justificado e santificado para as boas obras. Então Cristo é revelado através de mim e de você. Cristo em mim é a esperança da glória pela obra que eu faço. Porque crer e ficar sentado na cadeira e não falar de Jesus para ninguém, e ninguém saber que eu sou crente, não produz nada. Então eu preciso efetuar a obra revelada para que Cristo seja a esperança para outros. E eu quero que você entenda, a minha obra não me salva e não te salva, amém? Só que nós somos chamados, santificados, preparados. Deus gerou poder em nós para as boas obras. E isso não sou eu que estou falando, isso é a Escritura que relata. Então, eu não sou salvo pela obra. A minha obra não me leva, eu quero que você entenda isso nessa noite. A minha obra não me leva para o céu, mas eu levo as minhas obras para o céu. Por que eu sei disso? Porque lá vai ter o livro das obras. E quando ele abrir o livro, o meu nome e o seu nome vai estar lá. E o que vai estar escrito no livro das obras? Cristo foi revelado como? Através da sua vida e da minha vida. Nós somos justificados pela fé, mas Cristo só será revelado em nós pelas obras. E talvez você pense, mas crer em Deus já basta, ser salvo já basta, vir à igreja já basta. Não, irmão, não basta. Porque a Escritura vai dizer no livro de Tiago que até o diabo crê, ele estremece, mas ele não obedece. Então não é apenas sobre crer. Eu também preciso colocar, trazer à luz aquilo que Cristo fez. E eu vou exemplificar trazendo para o natural. Como que a esposa sabe que é amada pelo marido? Porque ele diz que ama? Porque ele pode dizer que ama, mas maltratá-la? Ele pode dizer que ama, mas espancá-la? Ele pode dizer que ama, mas desprezá-la? E nós estamos em um tempo e uma geração em que os narcisistas, ele diz, eu te bati por causa de você, para te ajudar porque eu te amo. E essa mulher que vive nessa prisão, presta atenção nisso, que vive nessa prisão, ela está tão aprisionada na mente que ela até acredita que isso é amor. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, que Cristo diz que o homem tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela, nós entendemos que esse amor é falso. Então não adianta eu dizer que amo, mas eu não cuidar. Então se alguém diz que me ama, mas me menospreza, mas me despreza, mas não faz questão da minha presença, mas não me honra, esse amor não é um amor verdadeiro. Talvez você em algum momento da vida entendeu que alguém que disse que gostava de você, que te amava, que tinha carinho por você, não tinha. Porque o que essa pessoa dizia não condizia com as ações. Não é verdade? E é isso que o Senhor quer nos ensinar. Que Cristo em mim é a esperança da glória. Mas para que Ele seja a esperança da glória em mim, eu preciso fazer alguma coisa para que Ele seja revelado. Porque eu não conheço ninguém que não tem um propósito. Porque a Bíblia afirma que nós fomos predestinados, que Ele decidiu me escolher e te escolher para um propósito.
Então eu não creio que não exista uma criação de Deus, um filho de Deus que não tem um propósito na terra. Eu não consigo crer dessa maneira. Então, para revelar esse amor, a gente precisa manifestar quem Deus é. E eu só manifesto quem Deus é através daquilo que eu faço, não do que eu falo apenas. Porque se o que eu falo não condiz com o que eu faço, a minha fé é fingida. E não sou eu também que estou dizendo isso, é a Escritura que diz. Porque se alguém diz que me ama e não obedece os meus mandamentos, esse não me ama, diz o Senhor, e não eu que estou dizendo. Então, quando nós olhamos para o que Deus quer fazer em nós, nós entendemos que as pessoas verão a Deus através de mim, de você, porque Cristo em mim, você é a esperança da glória, amém? Quantos já entenderam isso? Então eles verão se somos cristãos ou não. Não é só por conta da Bíblia que a gente carrega. Porque eu posso sair todo domingo da minha casa com a Bíblia debaixo do braço, com o nariz empinado e não cumprimentar nem meus vizinhos. E certamente eu não vou estar revelando Cristo por estar com a Bíblia debaixo do braço. Pelo contrário, por eu estar com uma Bíblia debaixo do braço, quando eu caminho em arrogância, eu mancho o Evangelho e não revelo Cristo. Só que quando eu olho para a Escritura, eu me lembro que Cristo em mim é a esperança da glória. Então eu preciso entender, se eu represento Cristo com uma Bíblia debaixo do braço, eu preciso fazer jus aquilo que eu estou carregando, que é a palavra do Altíssimo. Então, eles não verão a Cristo apenas pela Bíblia que a gente carrega, porque a gente vem à igreja, porque no passado dava para diferenciar, nos nossos dias não dá. No nosso passado a gente sabia que a crente usava saia, que era a irmã do coque, que o varão era o que estava de calça social e havaiana. Então a gente até distinguia, dizendo assim, aquele ali é irmão. Por que aquele ali é irmão? Porque ele tem veste de irmão. E quando nós olhamos para a nossa geração, a gente vê as pessoas passando, e ainda que elas estejam, às vezes, com uma Bíblia debaixo do braço, a gente não sabe se elas estão indo para o rolê ou estão indo para a igreja. Porque a vestimenta é igual. Se elas estão indo para a boate ou estão indo para a igreja. Então, certamente não dá para definir se uma pessoa é cristã ou não pelas vestes nos nossos dias. Antigamente era um selo do crente, né? Essas vestes. E eu não estou dizendo que tem problema nós estarmos com uma veste modernizada. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que Cristo não é revelado quando eu venho para a igreja com uma veste que cabe para uma boate também. Está entendendo? Porque Cristo é revelado através da nossa singularidade, do nosso dia a dia. Então isso não é suficiente para os nossos dias, mas o nosso comportamento, mas a nossa atitude, mas o nosso caráter, mas a nossa expressão pública de fé, mas as nossas obras vão revelar quem Cristo é. Porque tem muita gente falando de Jesus nos nossos dias. Tem muita gente falando de Jesus nos nossos dias. Tem muitas pessoas nos nossos dias que batem no peito e dizem ser cristão. E eu não estou aqui para julgar ninguém, eu estou aqui para pautar debaixo das Escrituras. O que é ser cristão e o que não é ser cristão. O que é revelar a glória e o que não é revelar a glória. Porque exige algo da parte de Deus para nós, existe dentro das Escrituras. E Ele diz que a partir do momento que somos nova criação, a partir do momento que somos feitura dEle, a partir do momento que agora com o rosto descoberto, a partir de agora que com tudo que nos foi revelado, nos foi dado, existe uma responsabilidade para mim,
Que é Cristo em mim é a esperança da glória. Que é Cristo em você a esperança da glória. Então eu entendi que fui chamado, eu entendi que foi escolhido, mas agora eu preciso expressar quem é Cristo. E Ele escolheu a mim e a você para representá-lo quem Ele é. Vamos para o livro de Mateus, Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16. E aí dentro desse contexto que o Senhor está falando conosco, nós entendemos que não somos salvos pela fé, pelas obras, sim pela fé, mas fomos salvos para boas obras. E esse é o propósito de Deus para nós. E aí o Evangelho de Mateus vai revelar exatamente o que eu estou ministrando aqui, que foi Ele que escolheu. Olha só o que diz o versículo 16, que fala sobre o sal da terra e a luz do mundo. Vamos ler do 13. Diz assim, ó: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e o coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos que estão na casa. Preste atenção nisso. Alguém que foi chamado por Deus, escolhido por Deus, salvo por Deus, justificado por Deus, esse alguém foi chamado para ser o sal da terra e para ser a luz do mundo. E eu quero enfatizar aqui com você que não dá para esconder a luz. E o intuito de Deus não é esconder a luz. Pelo contrário, Ele está dizendo que ninguém acende uma candeia e coloca debaixo da vasilha. Presta atenção, Ele não te chamou para ser revelado através da sua vida para você ficar dentro da caverna. Ele não te chamou para que Ele fosse revelado através da sua vida para você ficar num banco da igreja indo e vindo. Ele não te chamou para que você se esconda dizendo que não consegue. Ele não te chamou para que você fique escondido. A partir do momento que Ele te selou com o Santo Espírito, Ele desejou que a luz dele brilhasse através de você. Só que tem crente 007. É difícil de saber se aquele camarada é crente. Você tem 1 hora de conversa com ele no trabalho e tem dúvida se ele é crente. Você vê ele passando para lá e para cá, e ele tem até uma linguagem crentez. Ele diz misericórdia, ele diz aleluia, ele diz está repreendido. Mas você tem dúvida se ele é crente. Porque assim como eu disse, como é diferente nos nossos dias da geração antiga, antigamente só crente tinha linguagem de crente. Hoje todo mundo tem o vocabulário crentez. A pessoa nunca conheceu Jesus, mas ela fala misericórdia, aleluia, está repreendido, está amarrado, está queimado. Então você vê uma pessoa ali num diálogo dizendo que está repreendido, amarrado, anulado, ou dá um glória a Deus, você não sabe se aquela pessoa é crente. Porque ela aprendeu um linguajar com o familiar cristão. E ela também diz porque é bênção. E não tem problema ela dizer. Não estou falando isso. O que eu estou dizendo é que Cristo, para ser revelado em nós, a gente não pode ficar escondido. Pastora, mas eu não sei pregar. Fala do que Deus fez na sua vida. Tem histórias aqui que dá um livro, irmão. Tem histórias que dá um livro. Ei, Deus gerou um testemunho em você, não foi por um acaso não. Deus gerou um testemunho em você para que Cristo em você seja a esperança da glória do outro. Sabe, porque quando você dizer para o outro, olha, eu peguei a corda e tentei me enforcar, mas a luz de Cristo estava sobre mim, e naquele dia Ele me deu vida, o outro vai ser salvo. O outro vai entender que há esperança para ele também.
Quando você disser, olha, todos diziam que eu não ia dar em nada. Olha, minha família veio dessa linhagem, todo mundo era bandido, todo mundo era isso, todo mundo era aquilo. Mas Deus pegou o louco da família e transformou para quê? Para que Cristo em você seja a esperança da glória. Só que aí depois de toda essa transformação, o crente quer ficar escondido. E por que o crente quer ficar escondido? Para não se machucar, para não ser perturbado, para não ser afligido. Ei, mas Cristo foi afligido na cruz do Calvário por causa de você. As mãos dele receberam pregos, os pés dele receberam pregos. Ele foi cuspido, ele foi humilhado, ele foi massacrado. Sabe para quê? Para que você diga, ei, ele mudou a minha história. Ei, ele trocou as minhas vestes de luto por vestes de louvor. Ei, ele me curou do câncer, ele fez nova todas as coisas. Ele restaurou a minha casa. Ei, ele me deu um lugar de eternidade. Ele me fez filho quando eu não tinha pai, quando eu não tinha mãe. Ele me fez ser uma mulher de valor. Irmão, você não precisa pregar eloquente, você não precisa fazer teologia. Você só precisa dizer o que ele fez na sua vida até o dia de hoje. E quando você falar das maravilhas de Deus, Cristo em você vai ser a esperança para o que está perdido, para o que está caído, para o que se entregou. Irmãos, formar Cristo no outro é uma tarefa difícil. Formar Cristo no outro é uma tarefa difícil. Presta atenção, a chave está aqui. Cristo em você, a esperança da glória. Olha o que ele diz, vamos continuar o texto. 16 ainda. Vamos ler o 15. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, ilumina a todos que estão em casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Diga para essa pessoa que está do seu lado: deixa brilhar a luz que há em você. Irmãos, não sou eu que estou falando que a sua obra que vai revelar o Cristo é a Escritura. A Escritura está dizendo: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês. Ei, a tua fé te salva, mas a tua obra salva o outro. Ei, a tua obra traz vida para o outro. O teu abraço ressuscita o outro. A canção que sai dos teus lábios traz vida para o outro. O toque do seu som alegra o outro. A palavra que sai da sua boca restaura o caído. Diga para essa pessoa de novo aí: até quando você vai esconder a sua luz? Deixe, fala com amor. Para não dizer que a palavra é dura, fala com amor. Deixa a sua luz brilhar, para que os homens glorifiquem a Deus através da sua vida. Ei, deixa a sua luz brilhar, irmão. Sabe o que acontece? Não é sobre o quanto você é bom, é o quanto você tem de Cristo dentro de você. Então a luz que exala não é a sua luz, é a luz de Cristo. Ele em você é esperança, Ele em você é vida, Ele em você é luz. Só que isso só acontece, irmãos, quando a palavra tem coerência com a vida. Deixa eu contar. Tem que deixar a luz brilhar, não a treva. Porque todos nós temos um pouco de treva. Todos nós temos um pouco de treva. Sabe por quê? Porque essa arrogância que você não abandona é a treva da sua vida.
Esse orgulho que você não abandona é a treva da sua vida. Essa mentira que você não abandona é a treva da sua vida. Essa soberba é a treva da sua vida. Essa falta de perdão é a treva da sua vida. Então não dá para apresentar treva, tem que apresentar luz. E para mim deixar a luz brilhar, eu preciso mandar a treva embora. Eu preciso mandar a treva embora. Então quando eu entendo que Cristo me escolheu para que essa luz brilhe, eu preciso ter uma vida cristã coerente. E quando eu estava meditando, o Espírito Santo me trouxe esse exemplo. Se eu contratar um personal para emagrecer, cuidar da saúde, que tem 150 quilos, eu vou estar muito doida. Sabe por quê? Porque ainda que ele fala que foi formado, ainda que ele fala que estudou 50 anos, ainda que ele diga que tem os melhores métodos para que eu perca muito peso, eu entendo que se o que ele carrega não faz bem para ele, não vai fazer bem para mim. Então eu não vou contratar alguém para que eu tenha uma vida saudável que pese 150 quilos. A não ser que ele pesava 300 e está no processo, então eu vou ter ele como exemplo. Mas se ele é um profissional que está vendendo o seu serviço e diz para mim, confia em mim, você vai ficar fininha. Falar, irmão, para de brincadeira. Irmã, pare de brincadeira. Se o teu recurso, se o seu conhecimento, se aquilo que você aprendeu não te salvou, vai me salvar? Isso é com o evangelho, irmãos. Ei, não adianta eu pregar o evangelho nesse púlpito. Não adianta eu dizer para as pessoas o que Cristo fez na minha vida, se elas não enxergam isso na minha postura, na minha atitude, nas minhas obras. Então, para deixar a luz brilhar, não pode estar cheio de treva. Para deixar a luz brilhar, a vida cristã precisa ser coerente. Então, talvez você não vai me ver em perfeição, mas você vai me ver caminhando neste lugar. Porque existem palavras que eu preguei que ainda eu não vivi, mas eu estou buscando para vivê-las. Então, a partir do momento que a palavra me encontra, há uma responsabilidade incumbida a mim, que é o quê? Ser transformado por essa palavra. Então você me vê pregando aqui hoje que Cristo em mim é a esperança da glória, que Cristo é em você a esperança da glória, e amanhã eu mando treva para a sua vida. Não dá, irmãos. Então tem que deixar a luz brilhar, amém? Fala aí de novo para essa pessoa linda, deixa a sua luz brilhar. Aleluias. Eu quero destacar alguns pontos antes de encerrar a respeito do que nós devemos deixar brilhar e o porquê disso. Vai lá no livro de Gálatas, mais à frente, Coríntios, hoje Efésios, Gálatas, Romanos, perdão, Coríntios, Gálatas, capítulo 4. Você achou aí? Gálatas 4:19 diz assim: achou aí? Glória a Deus. Diz assim: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Presta atenção, Paulo está dizendo, ei, novamente, presta atenção nisso, irmãos. Novamente eu estou sofrendo. Ele está falando novamente porque ele já veio sofrendo. Novamente estou sofrendo dores de partos por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Sabe o que Paulo está dizendo? Que para deixar que a luz dele brilhe,
para que haja esperança para o próximo, para que o próximo seja transformado, gera dor. E sabe quando eu e você que encontramos Cristo, que fomos justificados, chamados santos e irrepreensíveis, falamos em bom e alto tom: eu sou assim mesmo. Isso eu não mudo. Não, Cristo já fez em mim, mas isso aqui Ele quis deixar. Presta atenção, Deus não quer deixar nada em ninguém que anuncie treva. Pelo contrário, Ele dissipa as trevas e traz a luz. Então Paulo está dizendo: ei, eu ainda sofro dores de parto para que Cristo seja formado em vocês. Sabe o que significa, irmãos? Que o evangelho que nos foi confiado é uma tarefa difícil, sim. Formar Cristo no outro não é fácil. Gera dor, gera desgaste, gera muitas coisas. E sabe, nós como entendidos de que Cristo nos escolheu, devíamos dizer: está tudo bem, Deus. O que eu estou sofrendo para formar Cristo no Riquelme nem se compara com o que o Senhor sofreu. E Ele não nos enganou, porque Ele disse: vocês serão injuriados por causa do meu nome. Vocês serão rejeitados por causa do meu nome. Vocês sofrerão por causa do meu nome. Então, para que nós deixemos a luz do Senhor brilhar através de nós, a gente precisa renunciar a nós mesmos. A gente não pode fugir da dor. Sabe por que tem crente que não pratica boas obras? Porque fica fugindo da dor da rejeição. Porque eu não sou obrigado a ser rejeitado pela causa de Cristo, mas Cristo foi. Porque eu não sou obrigado a sofrer esse desaforo, mas Cristo foi cuspido. Porque eu não sou obrigado a passar por isso. Então fica na treva, irmão. Porque se a luz dele não foi o suficiente, então você não conheceu o evangelho. Presta atenção nisso. Formar Cristo no outro é entender que Cristo nos santifica para formar o caráter dele em nós. Então, enquanto o caráter de Cristo está sendo gerado em mim, ele é revelado para o outro. E é difícil, porque a gente não gosta de renunciar. A gente não gosta de sofrer desconforto. Mas se Cristo em mim é a esperança da glória, eu preciso entender que esse propósito de santificação vai até doer, mas vai gerar glória, vai gerar esperança, vai gerar temor, vai gerar amor, vai gerar graça, vai estender misericórdia. Porque essa misericórdia me alcançou. Porque essa misericórdia é a causa de eu não ser consumida no dia de hoje. E aí o Senhor vai dizer aqui: de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Presta atenção nisso. O Cristo que quer ser revelado em mim e em você, Ele te humilhou, mas você não quer ser humilhado. Eu não quero ser humilhada. E detalhe, tá? O texto bíblico não diz que humilharam Ele. Está dizendo que Ele se humilhou. Porque as pessoas pegam os jargões e dizem: humilhado será exaltado. Irmão, não existe isso na Escritura. A Escritura diz que aquele que se humilha, Ele o exaltará. Não, eu fui humilhado e por causa disso Ele... Não, irmãos, aquele que se humilha, assim como Cristo se humilhou, assim como Cristo se colocou na forma de servo, assim como Cristo teve o sentimento de obedecer ao Pai, mesmo sabendo que ia passar por tudo que passou.
Nesses versículos a gente vê que para deixar a luz brilhar, a gente precisa ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. Servo humilde e obediente. Sem essas coisas, irmãos, não dá para revelar o Cristo. Sem servir o próximo, sem ser humilde, sem ser obediente, não dá para revelar o Cristo, porque Cristo não era arrogante, Cristo não era orgulhoso. É por isso que quando Ele está na cruz do Calvário, e Ele vê aqueles homens sendo usados pelo diabo, Ele diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. A gente quer bater no Judas, irmão. Quer desejar morte quando alguém erra com a gente. Quer apagar, matar no coração. Cristo não é revelado dessa forma, amém? Se coloque de pé que eu já estou encerrando. Eu vou ler mais 2 versículos para a gente encerrar, mas eu preciso que você se coloque de pé. Porque se colocar de pé não é só um se colocar de pé para acabar o culto. Eu creio que esse se colocar de pé é um colocar de pé de posicionamento. Eu profetizo que esse se colocar de pé é se colocar de pé de disponibilidade, de aceitação de quem Cristo é em você. Filipenses 3:10. Eu vou ler mais 2 capítulos para a gente encerrar. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Achou aí, irmão? Filipenses 3:10. Olha o que diz Paulo através do Espírito. Ele declara plena confiança em Cristo, apesar de ter vivido tantas coisas, de ter se disponibilizado a ser a luz por onde passasse. E aí nesse contexto ele diz que, apesar dele ser estudado, apesar dele ter muito conhecimento, ele entende que tudo aquilo que ele tinha conquistado, tudo aquilo que ele tinha experimentado e vivido, ele considerou como perda, por conta que ele conheceu algo mais precioso, que era Cristo. Ele conheceu algo que ainda era maior do que tudo que ele já tinha conquistado. E ele diz: por causa dele eu perdi todas as coisas. Tudo aquilo que eu conquistei eu perdi por causa de Cristo, e eu me alegro nisso. E aí chega no versículo 10, ele diz assim: eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não dá para revelar o Cristo só desejando viver milagres. Não dá para revelar o Cristo só desejando a parte boa do Evangelho. Paulo está dizendo: eu quero conhecer a Cristo, eu quero conhecer o poder da sua ressurreição, mas eu também quero participar dos seus sofrimentos, sendo como ele até a morte. E para nós encerrarmos, nós vamos lá para 2 Coríntios capítulo 10. Segunda Coríntios 12, versículo 10. Capítulo 12, versículo 10. Você achou aí? Eu não vou ler só o 10, eu vou ler o 7, a partir do 7, que diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é o suficiente. Minha graça é o suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua
fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Eu quero encerrar com esse versículo, irmãos, para que nós entendamos que quando nós estamos em Cristo, Paulo está dizendo aqui que a revelação que ele tinha do Evangelho era tão grandiosa, que o chamado de Paulo era tão grandioso, que a luz de Paulo brilhava de forma tão poderosa, que foi necessário o Senhor colocasse um espinho na carne dele, para que ele não dissesse, fui eu que fiz, foi por causa de mim. Então sabe o que acontece? A minha e a sua fraqueza, a minha e a sua debilidade não é impedimento para servir a Deus. Porque imagina se nós fôssemos perfeitos, a gente não precisaria de Deus. Então o Senhor permite que na nossa debilidade, na nossa fraqueza, a gente encontre essa força dEle para viver o propósito que Ele tem para nós. E é por isso que Paulo, eu quero encerrar com Paulo dizendo isso. Porque o amor de Cristo, por isso no amor de Cristo me regozijo nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Então se você usou de desculpa até aqui a sua debilidade para não revelar o Cristo, o Senhor está dizendo para você, é nessa debilidade que eu vou te usar. Eu vou transformar essa debilidade para que o Cristo seja revelado através disso. Porque quando alguém vê que essa sua debilidade foi sanada, e que o Cristo teve poder de transformar um homem, uma mulher que todos achavam que não tinha jeito, quando as pessoas reconhecerem que isso aconteceu, elas verão o que Cristo fez através de você. Então a nossa dificuldade, irmãos, não é motivação de não revelarmos o Cristo. Sabe por quê? Porque não sou eu que estou dizendo, mas Ele disse que Cristo em você é a esperança da glória. E eu quero fazer essa oração com você nessa noite. Eu creio que você compreendeu o que o céu liberou sobre a sua vida nessa noite. E que você entendeu que ser salvo não é o bastante. Ser salvo é uma dádiva de Deus, mas Cristo não quer só te salvar, Ele quer te usar. Fala para essa pessoa linda que está do seu lado aí, Cristo quer te usar. Ele quer fazer através de você. Então manda embora as trevas e deixa a luz brilhar, para que os homens sejam salvos. Aleluia, coloca a mão aí no seu coração, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós nessa noite compreendemos o nosso chamado no Senhor. Nós entendemos que o Senhor não errou quando nos chamou, que o Senhor não errou quando nos escolheu. E por isso nós glorificamos o Teu nome nessa noite. Ah, Senhor, eu creio que nessa noite, nesta igreja, não haverão mais filhos perdidos. Ah, Senhor amado, eu creio que nesta igreja, a partir dessa noite, não haverá mais filhos escondidos. Ah, Senhor, eu creio que nesta igreja, nessa noite, não haverá mais filhos tímidos. Não haverá mais filhos covardes. Senhor, eu creio que não haverá mais filhos que vão fugir da Tua vontade, do Teu propósito. Ah, Senhor, eu creio que através daquilo que o Senhor liberou, através da Sua palavra, Senhor, que já está havendo libertação, Senhor amado, nessa noite. Toda prisão espiritual, Senhor amado, todo, Senhor, senso de injustiça, ah, Senhor, todo sentimento de inferioridade, toda dúvida, Senhor, seja sanada nessa noite. Porque a Tua palavra é viva, a Tua palavra é poderosa, a Tua palavra é eficaz. Ah, a Tua palavra não volta vazia, Senhor amado. Senhor, se nessa noite entrou alguém nessa noite aqui, Pai, que não se sentia filho, que não se sentia escolhido, Pai, que nessa noite o Senhor derrame uma unção sobre ele, e que ele entenda que o Senhor é o suficiente, que ele entenda que o Senhor, Pai amado, é o que ele precisa, Senhor. Em nome de Jesus eu quero declarar sobre todo sofisma na mente,
tudo aquilo que aprisiona esse homem, essa mulher no passado. Ah, Senhor, tudo aquilo que até aqui impediu, Senhor, desse homem e dessa mulher olhar para a sua cruz. Ah, Senhor, tudo aquilo que impediu esse homem e essa mulher de entender o propósito de vida que o Senhor tem para eles, Pai. Que nessa noite os céus sejam descortinados e que a luz do Senhor brilhe sobre os filhos. Que a luz do Senhor se resplandeça sobre os filhos. E que Cristo, em cada um de nós, seja a esperança para o que está lá fora. Seja a esperança, Senhor amado, para o que está perdido. Seja a esperança para o que está cauterizado. Seja a esperança para aquele que o inimigo, Pai amado, conseguiu derrubar. E que o Senhor levante essa igreja nessa noite. E que o Senhor levante cada um que permitiu entrar neste lugar nessa noite. E que o Senhor derrame sobre cada um de nós essa unção poderosa, para que nós sejamos encorajados a brilhar a luz do Senhor, não por vanglória, não por egoísmo, não por egocentrismo, mas porque Cristo em nós é a esperança da glória. Nós te adoramos, Jesus. Nós te exaltamos, Senhor. Tem alguém aqui nessa noite que reconhece que deixou passar a luz de Deus, que precisa se pôr nesse lugar novamente? Tem algum filho perdido que precisa voltar para Jesus? Tem algum filho que se intimidou, que se acovardou, que achou que não era capaz, que Cristo não queria mais você, porque você fez isso ou fez aquilo? Não, não. O nosso Deus não é um Deus dessa maneira. O Senhor é um Deus que está sempre de braços abertos para os filhos. E não só porque Ele quer salvá-los, mas porque Ele quer revelá-los aqui na terra. Tem alguém aqui nessa noite que quer voltar para Jesus? Tem alguém aqui que nunca reconheceu esse Cristo ressurreto e deseja reconhecer Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida? Não? Amém. Glória a Deus. Será que você pode aplaudir o nome do Senhor? Aleluias! Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Vou passar uns recadinhos aqui. Um recadinho, na verdade. No dia 29/8, no final desse mês, nós teremos o nosso evangelismo móvel. Glória a Deus. E esse evangelismo, ele vai ser efetuado pelo Ministério de Louvor. Quem vai estar à frente desse evangelismo é o Ministério de Louvor e Adoração. E como ele é um evangelismo móvel, esse evangelismo ele vai ficar situado no Maria Ivone e no Buchicho. Então vai ficar uma equipe num lugar e uma equipe no outro. E nós precisamos da ajuda de toda a igreja para estarmos conosco, levando o evangelho. Então, como vai ser um evangelismo móvel? Nós vamos andar nas ruas, adorando, evangelizando, e aí a gente vai parar por um tempo em algum lugar, assim como nós fizemos naquele evangelismo. E aí, nós vamos estar nesse lugar, levando o evangelho. 29/8, eu preciso que todos estejam na igreja às 11 horas da manhã, para que nós todos saiamos daqui juntos, para efetuar esse evangelismo e ganhar muitas almas para Jesus. Vamos sair no dia 29/8 e deixar a luz de Cristo brilhar através de nós. Não tem ninguém aqui que não tenha algo que o Senhor possa usar. Aleluias. Então eu quero te fazer essa convocação, não é um convite. 29/8, a partir das 11 horas, aqui é o nosso ponto de encontro, amém? Glória a Deus. Põe a mãozinha no teu coração. Senhor, eu quero despedir a tua igreja nessa noite, selado no teu amor, na tua graça, na comunhão e na doce consolação do teu Espírito, Pai. Que os teus servos vão para os lares, debaixo dessa palavra, debaixo do teu poder, Senhor amado, e que eles tenham uma semana poderosa, Senhor, sobre tudo aquilo que o Senhor já preparou, Pai, em nome de Jesus. Glória
Glória a Deus, aplauda o Senhor, cumprimente seus irmãos.